Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, a popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre o projeto Climas, capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões. Edital número 002/2021, Programa Amazônidas. O professor Leonardo Gol é o nosso convidado deste podcast, ele que é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Evolutiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva do Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA. Atualmente é professor do Magistério Superior na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, atuante em diversos projetos na região e integrante do projeto Climas. Seja muito bem-vindo, professor Leonardo Gol. O que é o projeto Climas, professor? Olá, Kátia, obrigado pelo espaço. Primeiramente, falar sobre o projeto, que ele é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. A coordenadora do projeto é a doutora Tatila Luana Beck Farago, pesquisadora do INPA, e em parceria aqui com o INC, o Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. O nosso objetivo do projeto foi, inicialmente, fazer o levantamento das percepções e vivência das comunidades indígenas sobre as mudanças climáticas. Sim. E capacitar as mulheres indígenas para divulgar o tema nos locais em que vivem. Também a gente buscou fazer a popularização do tema por meio de divulgações das ações que nós realizamos em mídias sociais, produção de material que foi tanto no ticuna quanto no português. Professor, atualmente fala-se muito em mudanças climáticas. O que são as mudanças climáticas e como que percebemos ela no nosso dia a dia, professor? Bom, as mudanças são as mudanças que ocorrem no planeta por causa do aumento da temperatura, e que são intensificadas com a ação humana. Elas são provocadas pela grande quantidade de gases do efeito estufa. Esses gases são aqueles liberados tanto por, um exemplo, as queimadas das florestas, os combustíveis fósseis, que além de gerar um aumento da temperatura no planeta, eles geram mudanças que afetam o regime de chuvas, a subida e descida dos níveis das águas e principalmente aqui a gente vem percebendo a imprevisibilidade dos períodos de cheia e seca. Todos esses eventos eles são percebidos e vivenciados aqui na região pelas pessoas que aqui vivem, a qual é um local mais vulnerável devido ao seu isolamento geográfico, e que depende muito da via fluvial para transporte e abastecimento dos municípios aqui do Alto Solimões. O senhor também citou a participação de mulheres indígenas. Por que é importante a participação delas? Bom, nos nossos estudos preliminares, a gente percebeu que as mulheres elas são um dos principais grupos afetados pelas mudanças climáticas, devido às características de suas tarefas e jornada múltipla de trabalho. Elas têm pouca representação e são pouco ouvidas nos espaços que debatem sobre o tema. São também mais atentas às mudanças ambientais e as consequências dessas mudanças na comunidade em que vivem. Sim. Elas também já realizam, a gente percebeu também que elas já realizam algumas ações para mitigar esses efeitos, os impactos ambientais onde vivem, e possuem grande potencial para assumir papéis de liderança na divulgação desse tema. Sim. Vamos falar dos resultados, então, do projeto. Quais que o senhor pode aqui destacar para a gente? Bom, a primeira meta nossa no trabalho era realizar uma capacitação de mulheres indígenas sobre esse tema. Sim. Então, a gente obteve muito êxito, capacitando 50 alunas do Instituto Natureza e Cultura, com esse tema de mudanças climáticas. Então, foram todos os finais de semana por um mês, tratando do assunto com pesquisadoras da área,
com mulheres que já fazem o ativismo ambiental, né, e mulheres indígenas também que atuam na causa. Durante vários finais de semana a gente fez a capacitação dessas meninas. Então a gente ficou bastante feliz, né, com essa capacitação dessas meninas que depois retornaram para suas comunidades e poder falar desse assunto, né. Nós também fizemos, como um resultado nosso, tivemos a criação, né, de uma página @projeto.climas, né, onde a gente divulgou por meio das mídias sociais, né, sites diversos, também rádios, participação em eventos científicos, né, tudo aquilo que a gente estava realizando no Climas. E do ponto dos dados, né, a gente obteve um diagnóstico ambiental onde foi possível verificar que várias comunidades, das comunidades estudadas, né, mesmo sendo muito próximas, né, tiveram resultados diferentes em relação às suas percepções, devido a particularidades culturais e proximidade ali com o manejo e obtenção de recursos naturais, né. E das comunidades que a gente estudou, a gente percebeu, né, que sobre mudanças climáticas, né, a percepção dessas comunidades sobre mudanças climáticas, principalmente eles citaram, né, afetando os ambientes aquáticos, os peixes, a vegetação, o roçado, né. Então a gente conseguiu obter bastante dados aí sobre essa percepção das comunidades. Qual o principal legado, professor Leonardo, do projeto para a região do Alto Solimões? Bom, eu acho que o principal mesmo seria incentivar e apoiar o ativismo ambiental, né? Então a gente entrou nesse projeto com esse principal pauta assim, para a gente. E, claro, a gente está tornando o conhecimento científico mais acessível, né, possibilitando que o tema chegue a todas as comunidades amazônicas, né? É um tema já debatido há muito tempo, né? Então a gente está fazendo essa tentativa, né, de popularizar ele, né? Bom, também possibilitar que o tema seja tratado e discutido nas comunidades indígenas, né, um grupo que é vulnerável quando se fala de mudanças climáticas, devido à sua relação com os recursos naturais, mas que também tem forte potencial para executar medidas de proteção hoje do bioma amazônico, né? E, é claro, o último legado nosso assim seria colocar o Alto Solimões no radar desse tema, né, dessas políticas públicas relacionadas com mudanças climáticas. Professor, o senhor falou aí das medidas protetivas do bioma amazônico e sempre fala-se da população ribeirinha indígena como guardiões da floresta. Seria nessa linha? Exato. Colocar as comunidades como agentes no debate público, né? Então, essa capacitação, esses dados que a gente levantou, colocam essas comunidades num patamar para poder debater sobre esse tema, né? Do ponto de vista científico, social. E qual a sua sugestão para que isso aconteça atualmente? Porque nós já estamos vivendo, né, essas alterações climáticas, mudanças climáticas. Qual seria a sua proposta? Hoje, a gente precisa já pensar em medidas para mitigar os efeitos, né? E para isso envolve muito do poder público. A gente precisa que as comunidades entendam, que o poder público entenda, né, para que a gente possa mitigar os efeitos, porque eles já estão acontecendo, né? É comum a gente perceber cada vez mais eventos extremos de seca e cheia, em cada vez estágios de tempo, né, anual menor, né? Então a gente via esses eventos acontecerem num espaço de tempo maior e cada vez estão acontecendo em espaço de tempo menor e de uma forma mais imprevisível, né? Então nós precisamos que o poder público entenda, né, essa situação juntamente com as comunidades para mitigar esses efeitos, uma vez que as comunidades já dependem, né, dos rios, por exemplo, para o abastecimento, né? Mas também saúde pública, né, a água, né, que as populações obtêm, né? Então nós temos toda essa dinâmica aqui na nossa região e que está sendo afetada por essas mudanças que nós vemos, como você citou, né? A gente vem percebendo. Muito bem. Professor Leonardo, obrigada pela entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Eu que agradeço. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, também no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar resíduos sólidos. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.